Que a luz do Cristo nos ilumine e nos abençoe em mais um Evangelho de domingo, onde vamos unindo os nossos pensamentos, em agradecimento à semana que se findou e pedindo a bênção de Deus para a semana que se inicia, pedindo que Jesus seja nosso companheiro de cada segundo e rendendo graças sempre pela misericórdia divina em nossas vidas. A nossa leitura de hoje é a missão do homem inteligente na Terra. Ferdinando, um espírito protetor. Não vos orgulhais por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limite bem estreito no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma das humanidades desse globo. Não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer em um meio onde pudessem desenvolver a inteligência, foi por querer que a usasse em benefício de todos. Porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que deve fazer? A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar? E que direis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Direis que isso é honroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que serve de sua inteligência para destruir entre os homens a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será. Não o duvideis e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem lhe deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil ao fazerem progredir a humanidade. Muitos infelizes a transformaram em instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. O homem abusa da sua inteligência como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo-o de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesmo lhe deu. Então, na leitura desse nosso domingo, vem falando sobre a inteligência. O homem é o único animal racional e que é inteligente, capaz de adquirir, de pensar, de criar meios para evoluir, para melhorar, para crescer e para fazer o bem ao seu semelhante. Mas muitas das vezes ele vem dotado de uma sabedoria e ignorando que Deus a deu para que ele fosse instrumento de bondade para o seu semelhante, ele a usa de má forma. Quantos exemplos de irmãos que vieram com missão de levar com eles muitas pessoas, um aglomerado de gente para o bem, para a sabedoria, para o melhor, e chegando aqui, dispôs daquilo que Deus lhe emprestou de má forma, usando para ferir, para machucar, para magoar o seu semelhante, levando-os para um caminho errôneo, dotados de uma sabedoria e de um magnetismo de ser, bem aceito entre a população, entre os seres humanos, que eles poderiam ensinar os louvores, o crescimento, a sabedoria, o bem, a caridade,
eles usam aquela inteligência para prejudicar o seu irmão, o seu semelhante, destruindo aquela bênção, aquele dom maravilhoso que Deus concedeu a ele. Então, nós que temos a capacidade de raciocinar, de compreender o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, que temos o conhecimento do amor de Deus por todos nós, que sabemos que Ele nos empresta e que tudo que temos é um empréstimo que Ele nos confia, nós devemos honrar esse empréstimo que Deus nos deu. Devemos agir com sabedoria diante da nossa vida, diante do nosso semelhante, diante das questões que nos apresenta a necessidade de um irmão, que devemos acolher sempre, porque somos inteligentes e sabemos, aprendemos na palavra do Cristo, nos ensinamentos bíblicos, evangélicos, cristãos, que nós somos irmãos e que viemos nessa terra para que o nosso espírito evolua, para que ele se purifique e se aproxime mais, chegue mais perto de Deus. Então, vamos usar a nossa inteligência para fazer o bem, sem olhar a quem, para nos tornarmos homens de bem, pessoas dignas, o homem que faz jus à sua existência na terra. Pois aquele que ama e que estende a sua mão benevolente ao companheiro, ou que usa a sua sabedoria para auxiliar aquele que tem menos, esse é um dos filhos mais observados de Deus. É aquele que procura dar a sua ferramenta de trabalho o uso para o qual ela foi criada, para o qual ela foi feita. E a nossa inteligência é o nosso instrumento de trabalho, aqui na vida terrena. Por isso vamos fazer bom uso dela, vamos aproveitar aquilo de bom que nós conseguimos extrair da nossa sabedoria e distribuir em favor dos nossos irmãos, do nosso semelhante. Agora vamos preparar para receber o passe que vem hoje sendo aplicado pelas mãos de professor Eurípides e de Dr. Bezerra de Menezes e de Dr. Franklin Benjamin de Castro. Vamos colocar a aguinha aí do lado, fechar os nossos olhos e nos elevarmos em prece, para que eles possam retirar do nosso local de trabalho, do nosso corpo físico, do nosso corpo mental, do nosso corpo espiritual, do nosso lar, todas aquelas energias grosseiras da semana que se passou e nos trazer o reequilíbrio de nossa áurea, novas energias, novas forças, novas esperanças para esta semana que está iniciando. Oremos. Senhor, faça de mim um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver doença, que eu leve a saúde. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que nós recebemos, é perdoando que nós somos perdoados, e é morrendo que nós vivemos para uma vida eterna. Deus de amor e de bondade, nós te agradecemos pela semana que passou e pedimos que nesse momento, esses benfeitores espirituais possam renovar-nos as forças, trazer o nosso equilíbrio mental, físico, espiritual, para que possamos trilhar mais uma semana dentro dos teus consagrados ensinamentos, para que nos transformemos, Senhor, instrumento de bem na vida do nosso irmão. Ó Deus de infinita bondade, permita que todas as energias que não são nossas seja retirada agora por esses benfeitores espirituais e que a nossa áurea seja equilibrada, para que o equilíbrio da inteligência, da sabedoria, do amor, da caridade, da bondade em Cristo
possa prevalecer em nós, com nós e para conosco durante toda essa semana. Permita, ó Deus, que os benfeitores nos dê agora as suas bênçãos de luz, sabedoria e esclarecimento. E que o Senhor permita que durante todo o decorrer desta semana, nossa Mãe Maria Santíssima Maria de Nazaré esteja à nossa frente, tirando todo o perigo do caminho e abrindo todas as portas que estão fechadas. Que Jesus seja nosso companheiro de cada segundo e que nesse momento em que se finda o passe, possamos receber a tua bênção de saúde, de prosperidade e de gratidão. Amém. Agora nós vamos para a leitura, do livrinho da irmã Sheila, que ela ditou para o nosso irmão Clayton. Vamos ver qual é a palavra de reflexão da semana. A palavra para que nós possamos refletir durante toda esta semana, através da psicografia da irmã Sheila, vem com o título Pensar e Querer. O homem foi capaz de desenvolver sofisticados radares para detectar presenças estranhas a longa distância, mas ainda não conseguiu estabelecer um sistema de vigilância em torno de sua própria mente. Todo pensamento estabelece uma sintonia. Pensando, a criatura interage sobre o seu semelhante, estabelecendo ligações conforme o campo mental que o envolve. Se a situação é gerada por pensamentos infelizes, estabelece-se as presenças indesejáveis oriundas do plano extrafísico, consolidando assim o início de processo obsessivo que poderão aprisionar as pessoas em doloroso processo de subjugação. Entretanto, cabe ressaltar que entre a abordagem do pensamento infeliz e a aceitação em nosso campo mental, há uma distância a ser percorrida. Então, que essa semana, o nosso Pai de bondade nos ajude, permita nosso anjo guardião a nos inspirar bons pensamentos, pensamentos de vitórias, pensamento de alegria, de conquista, pensamento de amor, vibrações de paz para toda a Terra, para todo o nosso planeta Terra. Então, que possamos agora refletir sobre essa orientação de nossa irmã Sheila. E nesses momentos finais eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no nosso canal. Nós chegamos, a um número de 1000 inscritos e eu agradeço muito a todos vocês e peço que continue divulgando em suas redes sociais os nossos vídeos de palestras, os passes que ali estão, o Evangelho de domingo, para que se comece a semana com uma leitura iluminada, a iluminar o nosso lar, a nossa vida, a nossa semana. Continue curtindo os nossos vídeos e muito obrigado pelos comentários de carinho que vocês têm deixado abaixo, nos comentários dos vídeos. Muito obrigada a todos vocês. Que a paz de Deus se faça em vossas vidas, em vossos corações e que cada dia possamos nos tornar uma vez mais uma grande família no amor de Deus. Jesus seja para com todos vocês na bênção e na luz do Espírito Santo, lhes dando nesta semana toda a luz necessária para que a semana seja de plena harmonia com o universo de Deus. Fiquem todos na paz e que Jesus os abençoe.